Iniciamos o Brasil inteiro uma queda feia e desonrosa do futebol brasileiro. O Filipão chamou para ele a responsabilidade e acredito ser ele realmente o responsável, porque faltou um plano de jogo que fosse compatível com a evolução do futebol lá fora, que nós não estamos acompanhando. O sistema 4-3-3 do Filipão vem fazendo água e não tem conserto. O nosso ataque falhou e não falhou hoje, vem falhando desde o princípio da competição. Mas ontem teve algo mais, que foi a desestabilização que o time sofreu durante a partida. Talvez o receio de enfrentar um adversário reconhecidamente superior. Então a gente hoje faz uma avaliação, nós estamos aqui em Belo Horizonte ainda, de que foi a soma desse emocional com a baixa qualidade técnica de dois setores da seleção brasileira, o meio-campo e o ataque. Por falta de produtividade de um ataque fraco, onde Fred não respondeu na Copa, onde Hulk esteve melhor que Fred, mas também não correspondeu à altura, e um meio-campo que ficou dependendo do estalo de Oscar, sem nenhuma providência tática. Então, esses dois setores puxaram a seleção para baixo e talvez tenham sido responsáveis por desarrumar o único setor que nós elogiávamos, que era a defesa. O Davi Luiz, naquele jogo, gente, acabou sendo o pior jogador em campo porque abandonou a defesa para resolver o problema do ataque. Não resolveu lá e bagunçou cá. A seleção se desestabilizou emocionalmente depois do primeiro gol e não acertou mais. Foi aquele desmantelo. Então, o que fazer? Levamos uma goleada que nunca tínhamos tomado. Não é simplesmente perder, porque todo brasileiro sabia que a Alemanha era superior ao Brasil. Tinha esperança de que o Brasil pudesse superar isso, mas ele aceitaria uma derrota por 2-1, por 3-1, mas nunca uma derrota por abandono do futebol brasileiro no gramado. Foi um desastre sob todos os aspectos, técnico, tático e emocional. Mas eu acrescento aqui uma reflexão, uma coisa que talvez não seja ainda o momento de falar, mas vamos adiantar. O Brasil se orgulha de ser o país do futebol, e quem inventou o futebol foi a Inglaterra. Nós ultrapassamos a Inglaterra, nem por isso os ingleses ficaram com complexo. Mas nós carregamos um complexo, achamos que somos os melhores e não somos. Não temos a humildade nem a simplicidade para aceitar isso. Existe, sem dúvida, grandes jogadores no Brasil, tanto é que esses jogadores estão jogando nas principais equipes da Europa. Mas o que está faltando ao Brasil é mente para dirigir, para arquitetar o futebol. Nos falta treinador. O treinador é um arquiteto, ele tem que fazer um projeto para a seleção. A gente vê isso na Alemanha, vê isso em algumas outras seleções da Europa, como o caso da Holanda, mas estamos agarrados ao 4-4-2, ao 3-5-2, a esse 4-3-3 capenga que o Filipão colocou em campo sem ter ataque. A seleção viveu até então jogando para Neymar. Quando Neymar saiu, se percebeu que não tinha conjunto, não tinha seleção. Então a gente tem que pensar nisso. E o futebol brasileiro tem que ter humildade para trazer quem está estudando futebol e que pode nos ensinar a acrescentar alguma coisa. Isso nós vamos ter tempo para falar. Quando se falou em trazer o Guardiola, antes, inclusive, do Filipão, quando saiu o antigo treinador, houve uma grita geral dos treinadores, de parte da imprensa do Sul, de que seria uma desmoralização para o Brasil. Minha gente, o nosso futebol envelheceu nos planos táticos. Nós precisamos evoluir. Já que ninguém está pensando nisso aqui, vamos importar. Depois a gente acrescenta alguma coisa de brasilidade nisso. Mas por enquanto nós estamos para trás. O nosso futebol é um futebol velho, taticamente, e isso se viu nitidamente nessa Copa do Mundo. Bom dia, minha gente.